Graça e paz, amadas, vamos para mais uma segunda-feira de oração, mais uma segunda-feira meditando na palavra do Senhor. Graças a Deus por isso estou aqui. Semana passada eu não consegui gravar, mas hoje estou aqui para meditarmos juntas na palavra do Senhor para o nosso relógio de oração. Então hoje a gente vai ler o livro de Mateus, capítulo 9, do verso 1 ao 8. Jesus entrou num barco, foi para o outro lado do mar e chegou à sua cidade. E trouxeram-lhe um paralítico, deitado em uma maca. Vendo a fé que possuíam, Jesus disse ao paralítico: "Ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados." Mas alguns escribas disseram consigo mesmos: "Este homem está blasfemando." Todavia, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus disse: "Por que pensais o mal no coração? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Ele se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão temeu e glorificou a Deus, que concedera tal autoridade aos homens. Quando os amigos do paralítico trouxeram o paralítico até Jesus, foi com fé, que a gente acabou de ler, porque eles queriam que Jesus resolvesse a tal situação ali daquele homem, de ele não poder se levantar, de não poder se mexer. E quando as primeiras palavras de Jesus para eles foram: "Tem de bom ânimo, filho, e os seus pecados estão perdoados", talvez, eu imagino que esses amigos de Jesus tivessem ficado um pouco confuso, tivessem olhado meio desapontados com Jesus, meio confuso, com toda a certeza ali da situação. Talvez ali no fundo eles pensassem que, puxa vida, acho que Jesus não entendeu, o porquê que eu trouxe ele aqui. Acho que Jesus não está entendendo a situação desse homem, ou por que a gente está trazendo esse homem até ele. Mas nós sabemos que a verdade é que Jesus, ele olhava e ele podia ver algo muito mais importante, muito além do que aqueles homens estavam vendo ali, daquela deficiência daquele homem, que era o real problema daquele homem. Jesus podia enxergar essa realidade, que era o quê? Uma paralisia da alma, uma alma paralisada pelo pecado. Jesus sabia que se por um lado ele restaurasse a saúde daquele homem, poderia livrá-lo sim de anos de sofrimento, mas também ele podia restaurar a sua saúde, a sua alma, a saúde da sua alma, livrar ele de anos, de eternidade de sofrimento. E talvez eu e você, a gente se dirija a Deus desta forma. A gente dirija-se a Jesus Cristo desta forma, como esses amigos desse paralítico. Que nós queremos uma solução lícita, uma solução resolvida dos nossos problemas, de forma lícita e de todo o nosso coração. Nós queremos a solução para os problemas imediatamente, que sejam todos resolvidos imediatos. Não só para nós, não só para os nossos problemas, mas para os problemas dos nossos amigos, dos nossos familiares, daqueles que nós amamos. E muitas vezes a gente vê dificuldades nos nossos filhos em obedecer, E nós vemos muitas vezes e clamamos pela saúde, pelo problema de alguém que esteja enfrentando alguma enfermidade, esteja com algum problema de saúde. Nós vemos pessoas que enfrentam dificuldades para arrumar um novo emprego, e nós buscamos e pedimos soluções para tudo isso. E é claro que são problemas reais debaixo do sol. Mas nós precisamos entender que a nossa mais profunda carência é a necessidade pelo próprio Jesus Cristo. Nós precisamos de perdão pelos nossos pecados,
E a nossa esperança tem que estar, nós temos que saber que Deus é mais do que suficiente para perdoar os nossos pecados. Ele disse para esses homens, para os homens ali, para não deixar dúvida, nem para nós que estamos lendo pela sua palavra, e nem para aqueles homens, que ele é poderoso para fazer isso, para perdoar os nossos pecados, mas também para levante-se e anda, para curá-lo. Mas que o mais importante era o perdão dos nossos pecados. E isso é o que realmente nós precisamos, porque aqueles homens ali achavam que Jesus não era capaz de perdoar. Não era capaz de perdoar os nossos pecados. E o que eu quero dizer com isso, amadas? Que a essência das nossas preocupações, consequentemente, diante daquilo que a gente pede nas nossas orações, a gente pede diante de Deus, deve estar focada na eternidade. Deve estar focado na eternidade, porque isso é o mais importante. E Jesus, primeiro de tudo, ele perdoou os pecados daquele homem e perdoou os nossos pecados na cruz. Antes de resolver o problema que a gente, aos nossos olhos ali, não tinha solução. Aos olhos daqueles homens não tinha solução. E que eles mesmos duvidavam do poder de perdoar, de Cristo perdoar os nossos pecados. Deus é poderoso para perdoar os nossos pecados, e isso é muito mais valioso do que o poder que Ele também tem de curar as nossas feridas e trazer alívio para os nossos sofrimentos transitórios. Quando nós estivermos em aflições, nós podemos sim pedir, não há mal nenhum pedir para o livramento. Não tem problema. A gente pode pedir para Deus, mas nós temos que alinhar primeiramente o nosso coração. Alinhar o nosso coração em primeiro lugar. Olhar para a eternidade. Ser grata pelo perdão que recebemos de Cristo. E clamar pela graça e misericórdia daqueles que não conhecem. E isso certamente fará uma grande diferença, uma diferença eterna para a vida daqueles que nós oramos e para nossa vida. E eu gostaria muito de desafiar você, me desafiar a prestar atenção mais nas suas orações, nas nossas orações cotidianas, a verificar se elas têm focado no livramento de uma eternidade de sofrimento, ou se nós temos focado mais nas situações transitórias da vida debaixo do sol. E se a gente tem focado nas situações transitórias, nos transitórios da vida debaixo do sol, que Deus nos ajude, à luz dessa palavra que nós lemos hoje, a entender que o que mais importa é o livramento de um sofrimento eterno, de angústia e de morte. Amém? Que o que mais importa é o livramento de uma eternidade de sofrimento, de angústia e de morte. É isso, amadas. Que você medite nessa palavra, que essa palavra entre no seu coração como ela entrou ao meu. E eu desejo uma excelente segunda-feira para vocês. Fiquem com Jesus e até semana que vem. Que Deus nos abençoe.